Mateus capítulo 16, versículo 13, a confissão de Pedro diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. As coisas que envolvem o reino de Deus, a palavra de Deus, tudo que envolve as coisas santas de Deus, elas são espirituais. Elas se movem de uma maneira espiritual. Então o que Jesus, quer ver, lembra lá da pesca maravilhosa? Estavam chegando às margens da praia, passaram a noite inteira sem pescar nada. O que Jesus disse para eles? Volta lá e lança a rede do lado direito. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus sabia que ali não tinha peixes naquela região que eles estavam pescando naquele momento. Passaram a noite inteira, não pegaram nada. Eram homens experientes na pesca, lá em Lucas 5, a pesca maravilhosa. Jesus sabia tudo isso, ele sabe todas as coisas. O que os discípulos não sabiam é que a igreja do Deus vivo, ela é composta por palavras. Igreja do Deus vivo é aquela que recebe palavra. Igreja do Deus vivo é para ver o milagre acontecer pela palavra, não por nada palpável, é pela palavra. Então Jesus falou para eles: volta lá. Aonde? No mesmo lugar que tu passou a noite inteira e não pegou nada, e lança a rede do lado direito. Aí Pedro disse: Senhor, passamos a noite inteira lá e não pescamos nada, mas porque tu mandas, tremendo, né? Porque tu mandas, eu lançarei a rede. Porque tu mandas. E foi lá, lançou a rede do lado direito, como Jesus tinha mandado. E a Bíblia diz que a rede veio cheia, que o barco quase ia afundando. E eles se assombraram, se espantaram de ver o esplendor da glória que há quando a pessoa decide andar pelo que realmente a igreja do Deus vivo tem que andar, pela obediência, a prática e a guarda da palavra de Deus. Eles ficaram assombrados, eles ficaram espantados, eles ficaram assim maravilhados. Passamos a noite inteira aqui, não pegamos nada, nada. Lucas 5, né? Pegamos nada. E agora ele chega e diz para a gente: lança a rede, no mesmo lugar, só que lança a rede do lado direito. O que Jesus estava querendo dizer como lição, deixar como lição para eles, para que eles entendessem? Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Quando tu coloca as tuas orações, aquele que está à direita do Pai, ele intercede por nós. Então Jesus estava dando uma lição: olha, do lado direito, eu sou a tua sombra, a tua direita, estou aí, ó, estou perto de você. Aí ele fala lá em Mateus capítulo 16, essa palavra tremenda, quando Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E por causa dessa declaração, essa rocha, a declaração de Pedro, Jesus comparou ela a uma rocha. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Veja bem, a igreja foi edificada em palavra. A igreja só sobrevive com palavra. A igreja só se move com palavra. Quando se aceita a idolatria dentro da igreja, eu não estou falando só da idolatria dos bonecos do catolicismo romano, não. Está escancarado que é uma idolatria maligna. Mas tem as outras idolatrias malignas, as idolatrias gospel, vamos dizer assim, que o povo está introduzindo dentro do templo e a igreja não está discernindo. A caneta para assinar o teu negócio é tão idolatria quanto
quanto o boneco de gesso do catolicismo, que estão se prostrando e adorando lá. A água que estão dizendo que estão trazendo, sabe-se lá da onde, que é uma mentira, estão trazendo de lugar nenhum, e ainda que trouxesse, é uma idolatria, tão qual adorar um boneco de gesso. Então, o enfeite mudou, mas o conteúdo da malignidade da idolatria é o mesmo. E a igreja, agora, por abandonar a palavra do Deus vivo, por esquecer que foi edificada sobre a palavra do Deus vivo, ela está aceitando a idolatria. Então as portas do inferno não somente estão prevalecendo contra esses lugares, as portas do inferno, que são investidas malignas, estão dentro desses lugares, nos púlpitos desses lugares, e o povo não consegue discernir. Jesus deu palavra. Com a palavra de Jesus, Pedro obedeceu e lançou a rede do lado direito. E com a palavra de Jesus eles fizeram uma pesca, que o autor ele intitula ali como a pesca maravilhosa. O tradutor colocou a pesca maravilhosa. Barco ia a pique, o barco estava cheio, tiveram que pedir ajuda aos outros que estavam no outro barco, de tanto peixe que tinha. Aonde? No mesmo lugar onde ele mandou lançar a rede, a qual nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Se você for através de palavras de homens, tu não vai pegar nada. Se você for através de doutrinas de homens, tu não vai pegar nada. Se você for através de usos e costumes, tu não vai pegar nada. Mas se tu for pela palavra de Deus, tu vai ver o milagre acontecer, vai ver o impossível acontecer e vai ver a glória de Deus se manifestar. Glória a Deus. Então o que é a igreja do Deus vivo? Voltando para Mateus capítulo 16, verso 18. Que as portas do inferno não prevalecem contra ela. É a igreja que dá somente credibilidade, fé e confiança e obediência às palavras que saem da boca de Jesus. E hoje o povo, eles não estão mais preocupados em comparar o que está sendo dito com o que Jesus mandou fazer. Eles simplesmente procuram fazer, como Paulo escreve para Timóteo, eles vão acumular comichão nos ouvidos, querendo acumular doutores sobre si mesmos. Eles querem fazer o que está sendo mandado fazer, porque a ganância e o desejo deles é em volta das coisas da terra. Então Satanás tem brincado dentro desses tempos. Satanás tem destruído famílias, Satanás tem posto pessoas em opressão. Eu não estou falando de quem se diz ímpio, não. Eu estou falando de quem se diz, porque não é. Quem se diz crente. E-mails que a gente recebe às vezes são de pessoas que se dizem crente, em depressão. Depressão é uma investida maligna, oprimido, doente, cheio de dores. Tem um rapaz que mandou um e-mail para mim uma vez que o cara falou de tanta doença, coisas que eu nem sabia que existia, que ele tinha. No meio evangélico, onde Isaías profetiza que Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, e pelas suas enfermidades fomos sarados. Ah, pastor, é pecado a pessoa ficar doente? Nunca foi, nunca será. Claro que não é pecado. Eliseu morreu doente. Ezequias estava doente em cima de uma cama, quando Deus usou o profeta Isaías para ir lá falar com ele. Não é pecado a pessoa estar doente, pecado a pessoa se conformar com a doença, conhecendo um Deus vivo que pode todas as coisas. Aí é que é pecado. Aí é que é pecado. A pessoa encerrar a sua vida na palavra que sai da boca do médico. A última palavra só pode sair da boca de Deus. É da boca de Deus que criou os céus e a terra. Voltamos a Lucas capítulo 5. Passou a noite inteira ali, não pescou nada. Estavam lavando as redes. Jesus falou, volta lá. Em outro lugar agora, onde tem peixe, ele sabe onde tem peixe. Não lá, onde vocês não pegaram nada. Jesus não precisa que alguma coisa exista para ele fazer o milagre brotar. Pela confiança na palavra dele, ele faz o milagre brotar onde as coisas não existem. Esse é o Deus vivo. Esse é o Deus da Bíblia, que nos deu e deixou somente palavras para confiar. Só palavras para confiar. A igreja do Deus vivo, em que as portas do inferno não prevalecem contra ela, é a igreja que tem declarações no seu espírito, declarações que saem da sua boca, como saiu da boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi a campanha, não foi a corrente, não foi o objeto ungido, não foi o associado, nem dar o teu tudo, nem dar o teu dízimo, que te deu isso aí, ó, que eu vou te dar agora. Mas é meu Pai que está no céu que te revelou essa palavra. Olha, Pedro, por causa dessa palavra, não é por causa da campanha, da corrente, do dinheiro que tu deu,
oferta especial da água, sabe-se lá de onde tu bebeu. Por causa dessa palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Por causa dessa palavra. Glória a Deus. Por causa dessa palavra. Glória a Deus. Por que então agora o diabo está prevalecendo contra a vida de muita gente que pensa que é crente? Porque abandonou a palavra. Estão em lugares que não se prega a palavra, não se ensina a palavra, não andam pela palavra, não vivem a palavra, não fazem declaração proveniente do conhecimento da palavra. E não fazem nada disso. Não tem atitude de fé baseada na palavra, como a mulher do fluxo de sangue. Para ela ter aquela atitude dizia consigo mesmo, se eu tão somente o tocar, nas suas vestes ficarei curado. Quem disse isso para aquela mulher? Alguma coisa de Jesus ela ouviu. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, como é que tu pensa que pode brotar fé dentro de você? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela me fascina de uma maneira tão extraordinária que eu fico maravilhado. Porque eu sei que Deus pode abrir uma porta aonde não existe porta. A minha fé não me permite dizer mais que Deus cura, me permite dizer que Deus faz transplante, que Ele troca órgão, que Ele ressuscita morto. Ele vai muito além de curar. Muito além. Ele arranca o que está no teu corpo e bota algo novo no lugar. Minha fé me permite crer isso. Muito além de curar o que está aí, Ele pode arrancar o que está danificado e botar algo novo no lugar. Novo. Uma vez uma menina, pregadora da palavra de Deus, eu conheci ela. E ela teve um problema genético na família dela, em que ela foi acometida com aquele mal, com uma maldição hereditária. O coração dela, sendo ela uma jovem, se não me engano, 20 e poucos anos, o coração dela era equiparado a uma pessoa de 80 anos. Era um problema genético que ela teve. Ela se sentia mal, sentia muitos males, muito incômodo. Presta atenção no que você está ouvindo. O coração dela era comparado pelos médicos, pelos exames que fez, a uma pessoa de 80 anos. Aquele coração que estava ali era de uma pessoa de 80 anos, ela tendo 20 e poucos anos, nova, recém-casada. Entrou no gabinete de um homem de Deus. Ali era um homem de Deus orando por ela, abriu a Bíblia, leu, orou com ela. Deus manifestou poder, e ele falou: olha, Deus está arrancando esse coração aí e está botando um coração novo no lugar. Tem um coração novo entrando agora aí. Ela voltou no médico. Aí o médico fez novos exames que tinha chamado ela para fazer, e quando o médico fez exame, falou assim: olha, impressionante, esse teu coração que está aqui, que foi posto no teu lugar, é um coração novo. É um coração de uma pessoa jovem, bem jovem. Olha aqui. E tem mais. O colesterol no teu sangue desapareceu. A gordura desapareceu. A glicose desapareceu. Tudo aquilo que era cometido pelo aquele antigo coração, que estava com problema genético, desapareceu. Tudo novo. Ela casou, teve filhos. Hoje os filhos já devem estar em adulto. Os médicos tinham dado pouco tempo de vida para ela. Acredite, para Deus não há impossível. Mas quando é que você vai ver que para Deus não há impossível? Quando você entender que o Evangelho de Jesus, reino de Deus, é composto por palavras, não é por campanha, por corrente, nem objeto ungido, nem dá o teu tudo que Deus te dá. Isso é mentira do diabo, isso é lixo. Isso são os evangelhos de lixo que tem aí fora, porque o evangelho vivo e verdadeiro é o de Jesus, composto por palavra. Ele arranca algo do teu corpo e bota um novo no lugar. Se estiver morto, ele com a palavra dele poderosamente pode ressuscitar. Ele pode tudo. Como Jó disse, tudo te é possível. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou interrompidos. Tudo é possível, Senhor. Ele pode todas as coisas. Você está precisando conhecer a Deus mais de perto, para entender o que é reino de Deus, o que é estar no reino de Deus, o que é ser igreja do Deus vivo, a qual as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porta do inferno não prevalece contra a igreja do Deus vivo. Mas tem um monte de lugares mortos por aí, que não são igreja do Deus vivo. E tem um monte de gente com a sua vida destroçada, estando todo dia lá dentro dos que eles chamam de culto, todo dia sentado no banco.
Tu tem que praticar o que Jesus mandou fazer, é aí que a tua vida vai mudar. É aí que a tua vida vai mudar. Só que para você praticar o que Jesus mandou fazer, não vai enriquecer esses homens. É por isso que eles não querem que tu faça o que Jesus mandou fazer. Porque quando tu faz o que Jesus manda fazer, Ele te enriquece das coisas do alto e te dá uma saúde perfeita aqui na terra, te livra, te cura, põe pão na tua mesa. É isso que esses homens não querem. Aprenda a depender de Deus e não de homens. Aprenda a confiar em Deus e não em homens. Maldito é o homem que confia no homem. Não faz o que o homem está mandando. Vê se Jesus mandou fazer o que estão te mandando fazer primeiro. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E o que é a igreja do Deus vivo? É o lugar que se ouve, pratica, se ensina, se guarda e se vive e tem manifestações de fé pela palavra de Deus. Isso é a igreja do Deus vivo. É contra esses que a porta do inferno não prevalece. Igreja do Deus vivo não se aliança com política. Igreja do Deus vivo não se aliança com as coisas desse mundo. Igreja do Deus vivo não vende objeto dentro dos templos. Igreja do Deus vivo não pede dinheiro aos outros. Igreja do Deus vivo leva o povo ao conhecimento do Deus que criou os céus e a terra. Não ficar buscando as coisas da terra, correndo atrás dela, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então seja igreja do Deus vivo. Guarde, pratique, ame a palavra de Deus e Cristo vai te iluminar. Que o Espírito Santo nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. O Espírito Santo só vai aonde está a igreja do Deus vivo. Seja igreja do Deus vivo, guardando a palavra de Deus.